Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho falar de um tema muito importante para nós entendermos a história do nosso país e também para nós entendermos o presente do nosso país, principalmente questão da desigualdade e questão do racismo. Estou falando sobre a escravidão, sendo que nesse vídeo eu vou me propor a falar sobre o fim dela. Então, para explicar o fim da escravidão, eu vou voltar ali na independência do Brasil em 7 de setembro de 1822 e vou explicar os processos que levaram à declaração do fim da escravidão com a Lei Áurea sendo assinada no dia 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel. E isso vai ser muito importante para nós conseguirmos entender também como a história acontece. Porque a história ela é feita de processos. Então, sempre uma coisa acontece e essa coisa ela permite que outra venha depois e depois outra e depois outra e assim sucessivamente. Então, são todos processos. E a escravidão, ou melhor dizendo, o fim da escravidão no nosso país não foi diferente. Foi exatamente assim. Foram umas sucessões de leis que chegaram até a Lei Áurea. Então, houveram leis assinadas e postas em vigor antes desta. Beleza? Então vamos lá. Como eu disse, o Brasil independente ali em 7 de setembro de 1822. Aí, naturalmente, Portugal ele não queria aceitar a independência do Brasil. Porque o Portugal explorava muito o Brasil, extraía muitos recursos daqui. Então uma das principais potências, na verdade a principal potência da época, eram os ingleses. E os ingleses eles tinham interesse no continente africano. Além do que os ingleses, o berço da Revolução Industrial, estavam já querendo fazer o processo de substituição da mão de obra escrava pela mão de obra assalariada para abastecer as suas fábricas. Então eles queriam que isso fosse realmente a nova ordem econômica de trabalho, né? Então eles chegam no Brasil e falam: olha Brasil, olha Dom Pedro mais precisamente, você quer que eu reconheça o seu país enquanto independente. Só que para mim fazer isso, eu quero uma coisa em troca. Para mim reconhecer que você, Brasil, realmente é uma nação autônoma, uma nação independente, uma nação autossuficiente, eu quero que vocês parem de traficar escravos da África. E observem que eu falei traficar. Eu não estou falando que os ingleses exigiram do Brasil o fim da escravidão. Não. O que eles exigiram era o fim do tráfico de escravos vindo da África. Isso porque o que mais incomodava os ingleses era justamente a exploração da África, porque existiam muitas colônias inglesas lá e eles não queriam mais que outros países ficassem acessando e tomando algo que eles queriam explorar quase que sozinhos. Então eles chegam, eles estabelecem isso para Dom Pedro. Dom Pedro não consulta nenhum outro político da época, ele simplesmente fala, toma a decisão. E ele aceita essa condição. Só que essa condição ela vinha acompanhada ali de uma cláusula muito importante. Era a seguinte: olha, se por um acaso os brasileiros continuarem a ir até o continente africano para trazer escravos, eu, Inglaterra, terei o direito de, no meio do oceano, capturar as suas embarcações e confiscá-las. Dava aos ingleses esse direito. E isso incomodou muito toda a classe política e intelectual brasileira da época, porque isso fere a autonomia de um país. De modo que, em 1831, o Brasil cria uma lei que se chama Lei Feijó, que diz basicamente a mesma coisa. Está proibido o tráfico negreiro. É isso que é promulgado ali em 1831. É basicamente a mesma coisa que os ingleses fizeram. Só que essa lei é conhecida pela história como lei para inglês ver. Por quê? Nós até hoje usamos esse termo, né? Você faz isso para inglês ver e tal. O que é isso? É quando você faz, mas você faz só para as pessoas verem que você está fazendo, mas você não se importa tanto assim. Então, foi exatamente essa a ideia da Lei Feijó. Ela proibiu o tráfico de escravos, mas ela não se importava muito. E não apenas não se importava, como ela também não fiscalizava. O que naturalmente era um grande problema, certo? Porque o tráfico continuava acontecendo e tudo mais. Mas eles fizeram isso dentro do Brasil para que
parasse de haver esse ferimento da honra nacional. Porque uma vez que existe essa lei no Brasil também, o Brasil fiscaliza e não precisa da intervenção dos ingleses. Certo? Tá entendido até aí, né? Só que o que acontece? Em 1844, o Brasil se recusa a continuar com aquela lei lá de 1826. Aquela primeira lei que eu falei no começo do vídeo, os brasileiros se recusam a continuar com ela em vigor. Eles não querem assinar a renovação dela. E aí, por isso, lá na Inglaterra é criada uma lei em 1845 chamada Lei Bill-Aberdeen. Essa Lei Bill-Aberdeen, ela permitia que os ingleses, ao notar algum tráfico sendo feito para o Brasil de escravos, eles não apenas tomassem os barcos no meio do oceano, como também, caso os brasileiros continuassem a fazer isso, permitia que os ingleses capturassem os navios no litoral brasileiro. Ou seja, eles chegavam aqui na nossa costa, pegavam as nossas embarcações, confiscavam, pronto, acabou. Então isso é uma desonra ainda maior, certo? E assim, pessoal, vamos ser claro, o Brasil, recém-criado enquanto nação independente, mesmo sem contar a independência, contando o período colonial, era um país ainda recentemente com história muito curta, né? Claro que tem toda a questão indígena antes, mas era um país ainda muito fragilizado, um país que não tinha um exército forte, não tinha basicamente nada. Então, basicamente o Brasil só tinha que aceitar e não tinha o que fazer contra os ingleses, que eram a principal potência da época. Ninguém podia com os ingleses naquele momento. Então, basicamente o governo brasileiro simplesmente baixa a cabecinha e aceita. Só que, para evitar que isso aconteça, os brasileiros percebem que eles teriam que fazer uma lei, e essa lei é a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Eles fazem uma lei que realmente proíbe o tráfico. Então, basicamente, essa lei diz a mesma coisa que dizia a lei de 1831. Eu proíbo o tráfico dentro do Brasil. Só que, qual é a diferença dessa lei para a lei de 1831? É que essa lei foi um compromisso que toda a classe política ali brasileira, ela assumiu com os ingleses para realmente agora fiscalizar de fato. Então, da forma que eu falei lá em 1831, que foi a lei para inglês ver, essa aqui não é para inglês ver, essa aqui de fato aconteceu, essa aqui de fato foi posta em prática e essa aqui de fato foi fiscalizada. Então, o tráfico negreiro, não que ele acabou, mas ele agora de fato era combatido dentro do Brasil. Não havia mais aquela, sabe, aquela fechadinha de olho enquanto os barcos passam? Não havia mais isso. Agora realmente havia uma certa fiscalização. Não é possível cravar 100% que acabou naquele momento, né? Até porque é muito complicado fiscalizar um país tão grande quanto o Brasil, ainda mais naquela época. Mas em teoria acabou aí com a Lei Eusébio de Queiroz em 1850. O tráfico, não estou falando da escravidão. No meio desse processo, em 1865, ali a Guerra da Secessão dos Estados Unidos, só para contextualizar, né? Então, o Estado do Sul contra o Estado do Norte, lutando ali pelo fim da escravidão. Aí acaba em 1865, só para nós entendermos como estava o cenário. E em 1871, o Brasil já estava ali com muitos debates entre os intelectuais sobre o fim da escravidão. Justamente porque o Brasil era um dos poucos países na América que ainda possuíam esse tipo de mão de obra. Então havia um debate ali entre a classe intelectual para começar uma transição para o trabalho assalariado. Só que, pessoal, era a base da economia. E era a base de várias pessoas que possuíam muito dinheiro. Os donos, os proprietários, né? Então, mudar isso não é algo simples. Tanto é que eu falei, né? É um processo histórico. São várias coisas que vão acontecendo, né? E aí, em 1871, é assinada a Lei do Ventre Livre. Essa lei, ela basicamente determinava que uma escrava, ao ter um filho, a partir de 1871, né? Então a escrava está lá, a escrava teve um filho. Esse filho nasceu em 1872. Quando ele completasse 8 anos de idade, o senhor de engenho, ele teria que libertar esse escravo. Só que, isso que a gente tem que parar e entender a época. Uma vez que o dono dessa propriedade, porque o escravo, infelizmente na época era uma propriedade,
uma vez que ele tem que fazer isso, ele está perdendo algo de muito valor, certo? Uma propriedade dele, que inclusive era muito caro na época, podendo ser comparado ao valor de um automóvel hoje. Então imagine você perdendo vários automóveis. Seria meio que essa sensação, tá, pessoal, do dono de escravo na época. É claro que hoje a gente olhando parece um absurdo, mas era essa. Beleza, então para contrabalancear e tornar isso mais aceitável, o que o governo fez? Já com o Dom Pedro II, tá, pessoal? Ele falou, ó, o seguinte, essa lei do ventre livre vai acontecer, os escravos a partir de 8 anos têm que ser libertos, só que quando você libertar ele, eu vou te dar duas escolhas. A primeira escolha é a seguinte, você de fato liberta e eu pago para você uma multa, uma indenização por você estar abrindo mão desse escravo. O governo vai pagar essa indenização para você. Ou a segunda opção, que é a seguinte, você não liberta o escravo e você tem o direito de trabalhar com ele até os 21 anos de idade dele. Ou seja, do 8 até os 21, nós estamos falando aí de uma extensão de mais 13 anos, né? Então você pode trabalhar com ele mais 13 anos, mas aí depois vai ter que libertar ele mesmo, beleza? Então aconteceu isso e em 1871, essa é a lei do ventre livre. Depois, em 1885, veio a lei do sexagenário. Essa lei é responsável por libertar os escravos que passassem dos 60 anos de idade. O que, convenhamos, era uma pequena minoria. Uma pequena minoria mesmo. Mas passou os 60 anos, o escravo era liberto. E a mesma condição da lei do ventre livre é aplicada a essa em proporções diferentes, é claro. Passou os 60 anos, mesma coisa. Eu vou pagar uma multa para vocês, donos de escravos. Ou vocês podem ter a seu serviço o escravo por mais 3 anos, certo? Isso em 1885, pessoal, nós estamos na cara do gol. Isso são 3 anos antes da assinatura da Lei Áurea, que de fato ocorre em 1888. Em 1888, a princesa Isabel realmente bate o martelo e fala, olha, somos um país cuja escravidão dentro do nosso território está proibida, está abolida. Não teremos mais esse tipo de mão de obra no Brasil. É claro que ali é a assinatura da lei, e é claro que, de fato, legalmente não podia mais. Só que é claro, pessoal, que, como eu disse, processos históricos. Não quer dizer que ali no dia 14 de maio, assinaram no dia 13, no dia 14 acabou de vez. Não. Foi um trabalho que levou um certo período, mas que, teoricamente, a partir dali foi proibido e fiscalizado, certo? Só que aqui eu queria chamar a atenção para 2 pontos. Primeiro que, para que isso acontecesse, foi feito ali todo um processo de trazer imigrantes do Brasil. Então, desde os anos 70, 80, ali já estavam chegando alguns imigrantes dentro da Itália, de outros países, para entregar aqui a classe trabalhadora para fazer essa transição, né, do serviço de exploração por um serviço remunerado, o que já chama atenção para uma coisa. Por que só não simplesmente manter os mesmos funcionários, mas agora pagando o salário, né? Mas enfim, é um ponto a ser explorado, mas para a época é uma outra mentalidade. E também outro ponto muito importante é a inserção do ex-escravizado dentro da sociedade, que basicamente não aconteceu, não foram criados projetos, não foram feitas formas eficientes de colocar o negro no processo salariado, no processo de trabalho normalmente. Não, ele simplesmente deixou de ter um emprego e basicamente foi abandonado pela sociedade. Isso num primeiro momento, é claro. Então, são 2 pontos que é importante a gente refletir. E outra coisa que eu quero chamar a atenção é o quanto é recente. Pessoal, eu sei que parece louco pensar que foi em 1888. Parece longe, são 133 anos. Não, 135 anos. Parece longe, parece muito tempo. Mas assim, não é. É pouco. Dentro do que é história, é pouquíssimo. É ontem, né? Então, se você pensar umas 4, 5 gerações, ainda conviviam com esse sistema. Por isso que a gente ainda vê alguns casos de racismo. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nesse canal aqui, esse tipo de vídeo não é regra. Eu gravo alguns, mas não é regra. Mas eu quero gravar bastante conteúdos desse sentido. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o feedback se vocês gostarem. Talvez eu possa começar a focar mais em gravar vídeos de história. Esse vídeo aqui especificamente eu tirei desse livro aqui, História do Império Brasil, da Miriam Dolkenhoff.
eu tirei as informações do capítulo 6, que fala sobre o fim da escravidão, que são basicamente ali 20 páginas, minto, umas 16, 17 páginas, falando sobre como foi esse processo da escravidão. As leis que eu apresentei aqui seguiram a ordem cronológica que ela pôs aqui, então se alguma informação escandalizar vocês ou algo assim, essa foi a minha fonte, foi daquilo que eu tirei as informações do vídeo. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, deixem um feedback, deixem um gostei. E é isso, eu agradeço, pessoal, um forte abraço.